existem dons que são mais importantes do que outro. A palavra não é talvez mais importante, talvez seja necessário. Deixa eu explicar. Deixa eu pegar a analogia do corpo. Se eu perder uma mão, se eu cortar a mão, eu continuo vivendo. Eu ainda consigo funcionar. Se eu perder um pé, eu ainda consigo funcionar. Se eu perder a vista, eu ainda consigo funcionar. Mas se o meu coração parar, acabou. Se a minha mente fechar, entrar em morte, acabou. Então, todos os membros, eles são importantes e necessários, mas tem alguns que são vitais para a existência do corpo, para que ele continue vivendo. Estes são os dons da palavra, é isso que nós vamos ver aqui. Os dons da palavra, eles são essenciais para que o corpo de Cristo exista aqui nesse mundo, porque é pela palavra que Deus chama os seus, que Deus reúne o seu povo, que Deus edifica, que Deus corrige, que Deus consola e que Deus prepara para a eternidade. É pela palavra dele. Portanto, os dons da palavra são essenciais. Você não pode ter uma igreja sem que haja dons da palavra. Mas você pode ter uma igreja onde não tenha determinados dons. Não tenha determinados dons. É isso que Paulo vai dizer aqui em seguida. Vamos ler? Verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm um dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Aqui nessa parte, o apóstolo Paulo nos oferece a segunda lista de dons da primeira carta aos Coríntios. A primeira lista está aí no capítulo 12, mesmo capítulo 12, do verso 8 até o verso 10, onde ele fala de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e capacidade para interpretá-las. Nós já vimos essa lista na mensagem anterior. Paulo agora dá outra lista, algumas observações. Ele coloca nessa lista aqui dons e ministérios que não aparecem na primeira, o que indica que essas listas não são exaustivas. Elas indicam os dons que são ou que aparecem nelas foram escolhidos para serem mencionados de acordo com o contexto. Em Efésios capítulo 4, nós temos outra lista que Paulo faz, onde tem coisas lá que não tem nenhuma dessas duas aqui, como, por exemplo, o dom de evangelista, ou o dom de pastor e mestre. O dom de pastor não aparece, mestre aparece aqui, mas pastor só aparece em Efésios 4. Você tem outra lista em Romanos 12, pelo mesmo apóstolo, e lá você vai ter dons, por exemplo, o dom de misericórdia, que não aparece em nenhuma dessas outras três. Nenhuma dessas outras três. E, finalmente, você tem a lista de 1 de Pedro, capítulo 4, a partir do verso 10, onde ele fala também de dons de serviço, que também não aparece aqui nessas outras listas. Ou seja, essas listas se completam e elas nos dão um quadro amplo da variedade de dons que estava disponível no primeiro século e nos séculos subsequentes, e que podem ter desdobramentos, que podem ter dons ou habilidades que estão relacionados. Hoje, na época da tecnologia, pessoas extremamente dotadas nessa área fornecem um serviço extraordinário para a igreja. Então, esse dom, né, não está no Novo Testamento, mas ele pode ser um desdobramento do dom de serviço, o dom da diaconia, pode ser um desdobramento disso aí. Não é verdade? Pode ser um desdobramento disso aí. Então, essas listas elas não são exaustivas, pode haver subdons, por assim dizer, ou desdobramento desses dons, e eles foram citados aqui de acordo com o contexto.
Mas aqui, eu quero chamar a sua atenção para essa lista aqui, porque ela é a única lista do Novo Testamento que é colocada em ordem. Notou? É a única. Ele diz assim, verso 28, a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Então, o que primeiro, segundo e terceiro significa aqui? Alguns acham que é a ordem em que apareceram. Mas isso não bate historicamente. Porque é verdade que os apóstolos eles vieram primeiro, mas, ao mesmo tempo, concomitantemente, já havia também os profetas neotestamentários. E os próprios apóstolos eram mestres também. Aqui não está indicando uma sequência histórica, porque logo depois vai falar de milagres, dons de curar, e aí a sequência se quebra. A única explicação para esse primeiro, segundo e terceiro é ordem de importância. Por que Paulo faria uma lista de dons por ordem de importância? Ele está escrevendo para uma igreja que tinha como mais importante o dom de línguas, que aparece na lista aqui como sendo o último. Os coríntios tinham uma lista de importância. O primeiro era línguas, depois profecia, como eles entendiam, sinais e prodígios, e provavelmente lá no fim, o último dom para eles, o ofício, era de apóstolo, porque nós já vimos a hostilidade que eles tinham contra o apóstolo Paulo e demais apóstolos. Nós vimos isso nos capítulos 1, 2, 3 e 4, quando estudamos a respeito das divisões e dos grupos que havia na igreja de Corinto. Então, o que é que Paulo está fazendo aqui? Ele está pegando a lista da igreja de Corinto e virando de cabeça para baixo. Aquilo que os coríntios consideravam primeiro, Paulo coloca por fim. E aquilo que eles achavam por último, Paulo coloca primeiro. Ele coloca primeiro os 3 dons da lista que estão relacionados com a palavra: apóstolos, profetas e mestres. O que quer que profeta seja, sem dúvida, ele ministra através da palavra. Ele usa a palavra para edificar a igreja, consolar a igreja, instruir a igreja. Os apóstolos de Cristo foram os pregadores do Evangelho. Eles lançaram a base da igreja, eles escreveram o Novo Testamento. O que é que profetas, apóstolos e mestres têm em comum? Eles são dons da palavra. Eles exercem o seu ministério através da palavra de Deus. E agora, vocês podem entender porque eu fiz aquela analogia. O meu corpo pode funcionar sem olho e sem braço, mas não funciona sem coração e sem cérebro. Os dons da palavra, eles são cruciais para a existência da igreja. Os demais dons são um plus, são mais, um benefício, agregam, por assim dizer, o ministério da igreja, mas pode-se funcionar sem alguns desses dons. Não está completa a igreja, mas ela funciona, e sem que esses dons apareçam necessariamente. Então, essa é uma lista de dons por importância, por conta do contexto em que os dons de língua tinham a proeminência na igreja. Paulo termina perguntando: será que são todos apóstolos? E a resposta que ele espera é o quê? Não são todos apóstolos. São todos profetas? Não são todos que são profetas na igreja. Será que são todos mestres? Não são todos mestres na igreja. Mesma coisa, operadores de milagres? Não. Tem todos dom de curar? Não. Todos falam em línguas? Qual é a resposta também? Não. Mas espera aí. Todos não foram batizados com o Espírito Santo? Mas nem todos falam em línguas. Percebe porque fica difícil dizer que o batismo com o Espírito Santo sempre é acompanhado de línguas? Nesse capítulo, o apóstolo Paulo diz que todos foram batizados com o Espírito Santo, mas nem todos falam em línguas. Nem todos falam em línguas. E também nem todos têm o dom de interpretar. Nem todos têm o dom de interpretar.